Ao abordarmos o movimento psicanalítico, é necessário compreender que não se trata apenas de uma sucessão de eventos históricos ou de um conjunto de discípulos organizados em torno de um fundador. Falar do movimento psicanalítico é falar da constituição de um campo teórico, clínico e institucional que se estruturou a partir de uma ruptura. E essa ruptura começa na clínica das neuroses, especialmente no estudo da histeria. O ponto inaugural não é uma fundação institucional, mas um impasse clínico. Nos estudos sobre a histeria, publicados em 1895 com Joseph Breuer, Freud já apresenta um deslocamento decisivo. A histeria deixa de ser explicada por causas exclusivamente orgânicas e passa a ser compreendida como expressão de conflitos psíquicos. A noção de que a paciente sofre de reminiscências inaugura uma nova leitura do sintoma. O sintoma deixa de ser apenas um fenômeno corporal e passa a ser uma formação de compromisso, efeito de um conflito entre representações incompatíveis. É nesse contexto que o método catártico, inicialmente utilizado sob hipnose, revela seus limites. A hipnose, influenciada pela experiência de Freud com Jean-Martin Charcot na Salpêtrière, permitia acessar lembranças recalcadas, mas ela não sustentava um método. Freud percebe que a sugestão hipnótica não elimina o conflito, ela apenas o desloca. Esse reconhecimento é decisivo para o nascimento da psicanálise. O abandono da hipnose não é um detalhe técnico, mas uma redefinição epistemológica. A introdução da associação livre e da atenção flutuante inaugura um novo modo de investigação. Em A Interpretação dos Sonhos, publicada em 1900, Freud apresenta a tese fundamental de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado. Mas, mais do que isso, ele formaliza o funcionamento do inconsciente. Condensação, deslocamento, figurabilidade e elaboração secundária passam a ser compreendidos como processos específicos do trabalho do sonho. O inconsciente deixa de ser uma hipótese vaga e passa a ser um sistema com leis próprias. Essa obra, que Freud considerava sua mais importante, marca não apenas uma teoria dos sonhos, mas a fundação metapsicológica do movimento psicanalítico. A noção de que o eu não é senhor em sua própria casa subverte a tradição filosófica racionalista. A psicanálise se insere, então, como terceira ferida narcísica da humanidade, ao lado das revoluções copernicana e darwiniana, como o próprio Freud irá explicitar mais tarde em Uma Dificuldade da Psicanálise. O movimento psicanalítico nasce, portanto, em meio à resistência. Resistência da comunidade médica, resistência acadêmica, resistência moral. A introdução da sexualidade infantil nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, intensifica esse embate. Ao afirmar que a sexualidade não começa na puberdade, mas está presente desde a infância, sob formas parciais e pulsionais, Freud desloca radicalmente o entendimento da constituição psíquica. A sexualidade passa a ser compreendida como energia psíquica, libido, e não como mero instinto genital. Esse deslocamento é inseparável da teoria do recalque. A histeria, a neurose obsessiva e as fobias passam a ser lidas como efeitos de desejos reprimidos, frequentemente de natureza sexual. O complexo de Édipo, posteriormente sistematizado, torna-se a pedra angular da organização psíquica. Não se trata de um episódio isolado da infância, mas de uma estrutura que organiza as identificações, a formação do supereu e a entrada na cultura. O movimento psicanalítico também se consolida institucionalmente a partir de 1902, com as reuniões na casa de Freud, que darão origem à Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Posteriormente, em 1910, funda-se a Associação Psicanalítica Internacional. Mas essas instituições nascem sob tensão. As divergências com Adler e Jung não são meras disputas pessoais. Elas revelam conflitos teóricos fundamentais. Para Freud, a sexualidade e o inconsciente são inegociáveis. O movimento psicanalítico não poderia abrir mão desses eixos estruturantes sem perder sua especificidade. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, também impacta o movimento. O sofrimento psíquico dos soldados,
Os chamados traumas de guerra desafiam a teoria do princípio do prazer. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud introduz a compulsão à repetição e a hipótese da pulsão de morte. O movimento psicanalítico, então, amplia sua metapsicologia. O conflito não se reduz mais à busca de prazer e à evitação do desprazer. Há uma tendência à repetição que escapa ao princípio do prazer. Em O Ego e o Id, de 1923, Freud reformula o aparelho psíquico em termos estruturais: id, ego e superego. O movimento psicanalítico passa a operar com uma segunda tópica. A clínica se complexifica, a transferência torna-se elemento central da técnica. A análise não é apenas recordação, mas atualização de conflitos na relação com o analista. Ao mesmo tempo, textos como Totem e Tabu e O Mal-Estar na Civilização expandem o campo da psicanálise para a cultura. O movimento deixa de ser apenas clínico e passa a ser também uma teoria da cultura, da religião e da organização social. A cultura é compreendida como resultado da renúncia pulsional. A civilização exige repressão. O mal-estar não é um acidente histórico, mas estrutural. É importante reconhecer que o movimento psicanalítico não foi linear. Ele foi atravessado por cisões, exílios, guerras e perseguições. Freud, judeu, é forçado a deixar Viena em 1938, diante da ascensão do nazismo, e morre em Londres em 1939. A diáspora dos psicanalistas espalha o movimento pelo mundo, especialmente para a Inglaterra e os Estados Unidos. A psicanálise se internacionaliza, mas também se transforma. Assim, compreender o movimento psicanalítico é compreender a articulação entre clínica, teoria e contexto histórico. Não se trata de venerar um fundador, mas de reconhecer a coerência interna de uma construção teórica que se sustenta na investigação do inconsciente. O movimento é, antes de tudo, a sustentação de um método que parte da escuta, que reconhece o conflito como constitutivo e que não promete adaptação, mas possibilita elaboração. O estudo do movimento psicanalítico nos permite também interrogar nossa própria posição. Não somos herdeiros passivos de um legado. Somos responsáveis pela transmissão rigorosa de uma tradição que exige leitura, aprofundamento e posicionamento ético. O movimento não é apenas histórico, ele é atual. Na medida em que o inconsciente continua operando, a cultura continua exigindo renúncia e o sujeito continua dividido. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.